Bem-vindos a mais um programa. O tema de hoje é Natal e Jubileu da Misericórdia. O clima de Natal e de Ano Novo estimula a renovação dos nossos sentimentos de paz, esperança e solidariedade. Estes bons sentimentos nos ajudam a enfrentar esse momento conturbado do ponto de vista externo e interno. No campo internacional, o mundo ainda está sob o impacto dos atentados de Paris, da guerra da Síria e do drama humano dos imigrantes africanos e árabes para a Europa. No Brasil, vivemos as crises política e econômica e agora a abertura do processo de impeachment. A celebração do Natal e do Ano Novo nos dará alegria e esperança para enfrentarmos os contratempos do momento. E o nosso convidado é um convidado especial, é o Dom Luiz Gonzaga Fecchio, bispo auxiliar da Arquidiocese de Belo Horizonte. Bem-vindo, bispo, é um grande prazer tê-lo aqui. Muito obrigado pela oportunidade. E falar de um tema tão interessante no momento também é muito exigindo que a gente exatamente reflita e ponha a cabeça no lugar, né? Sem dúvida. Como pensar o Natal num mundo tão conturbado quanto o nosso, bispo? Pois é, o Natal é uma oportunidade de nós nos renovarmos, de nós nos refazermos, principalmente na nossa esperança. Essa palavra tem que marcar muito o espírito natalino, porque sem esperança não existe Natal. A Igreja Católica nos chama à preparação para o Natal 4 semanas antes, sim, quando nós temos liturgicamente esse tempo chamado tempo do Advento, que é uma palavra que significa espera. Espera com vigilância, espera com expectativa aquele que veio e virá um dia para completar, digamos assim, toda essa obra começada na história da salvação. É aquele que deseja vir em cada ano e não só nessa época, né? Em cada circunstância nas quais ou na qual ele deseja se encontrar conosco. Então, nós precisamos atualizar o significado do Natal mediante as circunstâncias que nós vivemos no momento. Pensando bem, num mundo tão conturbado, estão diminuindo os homens e as mulheres de boa vontade ou meramente impressão? Eu acredito que precisamos alimentar essa esperança e dizer que não está diminuindo, não. É que, às vezes, pode ser que os meios de comunicação expõem mais aquilo que é motivo de desânimo, de descrédito ou de descrença da nossa parte quanto ao que nós desejamos. Mas é difícil dizer, sem dúvida alguma, estatisticamente, mas quanta gente de boa vontade, quanta gente com boas intenções e não só boas intenções, mas que, como nós dizemos, deseja mesmo e faz, põe a mão ou as mãos na massa para que mesmo em algo tão simples, tão pequeno, aparentemente insignificante e que às vezes não tem repercussão na mídia, mas faz uma diferença muito grande naquele lugar. Perfeito. De qualquer forma, temos que reforçar o time do bem, né, bispo? Com certeza, independentemente da religião, não é? Mas esse bem, ele diz respeito a nós queremos construir um mundo melhor. Um mundo melhor. É para isso que Jesus veio, para mostrar para nós que precisamos dar um direcionamento para a nossa vida de uma tal maneira que a gente possa realçar o motivo pelo qual nós estamos nesse mundo, né? Que não é outro mais importante senão de nós construirmos a paz, a solidariedade, a justiça
tudo aquilo que a gente já fala sempre, mas que parece que carecemos demais. Perfeito. E, sobretudo, nesses momentos, é muito bom lembrar isso, né? Mas não só de mundo conturbado a gente vive, nós temos assistido agora a ascensão e o crescimento da liderança do Papa Francisco. Isso também dá uma outra interlocução da Igreja com o mundo moderno, né? Tanto com as outras religiões, quanto também, digamos, com as autoridades civis e militares, as lideranças também da sociedade civil. Como explicar a ascensão da liderança do Papa Francisco? Eu penso que se nós perguntarmos na rua, né, modo de dizer, fazendo uma pesquisa junto ao nosso povo, a resposta mais objetiva, mais direta, vai ser a da simplicidade, a da proximidade, a da provocação em questões fortes, muito pertinentes diante do que está acontecendo no nosso mundo econômico, político, social, nessa conjuntura, como o senhor disse muito bem, tão conturbada, e que essa liderança desponta não apenas religiosamente, desponta como alguém que despretensiosamente, né, não quer falar apenas para o católico, mas, em primeiro lugar, para o ser humano, para a pessoa de boa vontade, acreditar mais no seu potencial e investir esse potencial numa missão de construção de um mundo mais humano, mais justo, mais solidário, como nós sempre usamos essas expressões. E essa liderança, nós, de uma certa forma, carecíamos. Perfeito. E por isso, até mesmo dos próprios líderes das potências, essa liderança chama atenção porque a gente percebe que o Papa arrebanha, ele aglutina, ele aproxima porque ele se aproxima. Perfeito. No segundo bloco, nós continuaremos a analisar exatamente as características do pontificado de Francisco, exatamente, e a sua liderança crescente em termos mundiais. Um instante só, voltaremos já. Interconexão Brasil. Oferecimento: Sindicato dos Professores da UFMG. Interconexão Brasil. Oferecimento: Sindicato dos Professores da UFMG. Bem-vindos de volta ao nosso tema Natal e Jubileu de Misericórdia. No primeiro bloco, nós trabalhamos o significado do Natal e trabalhamos também a ascensão da liderança do Papa Francisco, né? Numa visão um pouco mais leiga, a gente percebe que o pontificado de Francisco dá menos ênfase à igreja institucional e uma centralidade muito maior às pessoas. É isto mesmo na percepção, inclusive, da igreja, professor? Justamente por aquilo que eu dizia no primeiro bloco, essa proximidade de Francisco faz com que nós o coloquemos numa definição de ser muito popular. E não é porque ele quer popularidade, é porque ele quer enaltecer, realçar a importância da pessoa dentro da igreja e fora da igreja, mas como principalmente aquele que é cristão, né, não só católico, mas cristão, nessa sociedade
Então, de uma forma especial, considerando que essa proximidade dele tem um foco muito forte na pessoa do pobre, né? E aí a gente percebe realmente como ele quer chamar a sociedade e de uma forma especial a igreja nos batizados e nas batizadas, né, nas pessoas consagradas já pelo batismo, para fazerem valer a sua consagração pelo sacramento do batismo. Claro que nós precisamos de bispos, de padres, de diáconos, sem dúvida alguma, mas precisamos de pessoas que assumam verdadeiramente a sua missão laical, a sua missão leiga, que não é uma palavra pejorativa, com sentido negativo, mas muito pelo contrário. Ela deve realçar a importância, o papel que o leigo tem na construção desse mundo melhor. O Papa retoma também o ecumenismo, que, num certo sentido, tinha uma centralidade maior no Concílio Vaticano II. Essa é outra estratégia para buscar o diálogo, uma reaproximação e um convívio maior com as outras igrejas? Sem dúvida alguma. Como o senhor mesmo pontuou, o ecumenismo é um galho importante dessa árvore frondosa. Vamos fazer essa comparação, que foi o concílio ecumênico. Tanto é que o nome do concílio é esse, né? Concílio Ecumênico Vaticano II. Porque o Papa, hoje São João XXIII, convocou o concílio com essa finalidade e com a presença de pessoas de outras igrejas e religiões. Então, nesse sentido, é que nós percebemos que passados 50 anos, ainda há muito que atualizar desse grande acontecimento na igreja em relação ao mundo em que nós vivemos. E um ponto fundamental é o ecumenismo, e a gente percebe que o Papa quer mesmo trazer outros líderes e se aproximar de outros líderes para principalmente debater assuntos importantes no cenário mundial que nós estamos vivendo. Perfeito. Qual a importância das viagens que o Papa tem feito exatamente para se aproximar das pessoas e também dos países? Essa importância é de levar essa mensagem e realçar esse convite. Pessoalmente, o Papa, naquele país, respeitando aquela cultura, desejando inteirar-se naquilo que é próprio daquele lugar, levar essa mensagem de Jesus, que veio, como está escrito no Evangelho, para que todos sejam um. E nesse sentido, o Papa quer mostrar, no caso do ecumenismo, que seja nesta crença ou noutra, todos nós somos chamados, somos convidados, somos convocados para debatermos assuntos importantes em vista do que o nosso planeta, a nossa vida necessita para aqueles que estão aqui. O Papa Francisco acaba também de lançar o Jubileu com foco na misericórdia. Qual o significado do Jubileu? O significado do Jubileu é um ano extraordinário, que é o Papa que convoca em vista de uma demanda, de uma necessidade que ele sente, inspirado, sem dúvida alguma, por Deus, para realçar um tema, um assunto pertinente num contexto de mundo. E aí, esse jubileu, que tem o seu histórico desde já o Antigo Testamento, quando o povo celebrava jubileus a cada
100 anos ou a cada 50 anos. Depois, no decorrer da história, esse tempo foi diminuindo, de uma tal maneira que o Papa faz essa convocação conforme a pertinência. E como a gente percebe, desde março de 2013, quando o Papa assumiu como Papa essa nova missão, esse pontificado tem sido marcante por essa proximidade, por esse desejo de chamar as pessoas realmente à prática do bem, de fazer valer o direito dos pequenos, dos mais empobrecidos, daqueles que são excluídos, trabalhando essa exclusão, essa marginalização em vista de um contexto muito negativo em que nós vivemos. E por isso o Papa pede para que nós realçamos mais esse rosto, esse coração misericordioso de Deus. Então, por que tem esse nome, Jubileu da Misericórdia? Para nós sermos mais afáveis, mais afetuosos, sermos mais próximos, compreensivos em relação àquela pessoa que erra, não no sentido de consentir no erro, mas de dar oportunidade para essa pessoa pensar a sua vida de uma forma diferente, principalmente aqueles que se sentem mesmo excluídos. Perfeito. No terceiro bloco, nós vamos analisar o significado do jubileu para o Brasil e para Minas Gerais. Um instante só, voltaremos já. Interconexão Brasil. Oferecimento: Sindicato dos Professores da UFMG. Interconexão Brasil. Oferecimento: Sindicato dos Professores da UFMG. Bem-vindos de volta. O nosso tema é Natal e Jubileu da Misericórdia. Encerramos o bloco já falando do jubileu. Qual o significado do jubileu para o Brasil e como ele será celebrado no nosso país? A igreja, ela está organizada em dioceses ou arquidioceses, e seja no Brasil, seja em todo o mundo, cada bispo ele tem essa programação com os seus padres, de uma maneira que aquilo que o documento do Papa chamado Misericordiae Vultus, a bula de proclamação desse ano santo extraordinário, traduzindo o rosto da misericórdia, nos dá como orientações em termos de lugares que, como o Papa fez no dia 8, lá em Roma, e cada bispo ou arcebispo fez na sua diocese ou arquidiocese no domingo, dia 13. E aí, então, com essa definição de lugares específicos, de peregrinação, de romaria, então, o povo de Deus, de uma forma geral, crianças, jovens, idosos, enfermos, conforme também a situação propicia, a escolha, digamos assim, de um grupo específico, para que essa celebração aconteça com a Eucaristia, com a Santa Missa, com a oportunidade da confissão, com as obras de misericórdia, como a gente diz, para ajudar as pessoas, seja materialmente, seja espiritualmente, quem quer que seja. O jubileu chega em boa hora no Brasil, com crise econômica e crise política? Sem dúvida alguma. A misericórdia não é sinônimo de nós reconhecermos ou admitirmos que as coisas estejam bem pondo um pano por cima para esconder. Ao contrário, para nós também chamarmos a atenção dos nossos governantes, daqueles que devem nos representar e, como a gente diz, pouco ou quase nada nos representam nesta
sujeira, da corrupção, que parece que não tem fim, não é? E que nós precisamos chamar a atenção para que o exercício da política seja num caminho de mais misericórdia para com o pobre, principalmente, que precisa ter uma possibilidade de uma vida mais digna, reconhecida na sua situação de tanta exclusão. Por que que o nosso Brasil é tão desigual? Será que isso não tem a ver com a misericórdia? Não dá para a gente combinar bem uma coisa com a outra? E o nosso Papa tem realçado tanto isso, né? A necessidade de nós construirmos uma sociedade que todos tenham oportunidades. E a gente percebe essa desigualdade cada vez mais gritante na nossa pátria. Dada a generalização da corrupção e da violência, poderíamos dizer que o Brasil também vive uma crise de valores? Perfeitamente. Talvez como o que está no bojo, digamos assim, para, infelizmente, fazer com que todas essas outras crises que nós dizemos, que nós elencamos, venham como evidência, porque precisamos realçar os princípios, precisamos enaltecer os valores humanos, cristãos, pelos quais, independentemente, né, da religião, devemos viver melhor como seres humanos, né, em vista de nós estarmos aqui nesse mundo para uma missão para construir um mundo melhor. E quando esses valores são desviados, ou corrompidos, ou distorcidos, então, infelizmente, as coisas acontecem da maneira como nós estamos vendo. Nesse contexto de crise, como entender a abertura do processo de impeachment? A abertura desse processo pode ser visto do ponto de vista democrático, não é? Como algo que mereceria, digamos assim, a nossa aprovação. Mas nós não podemos simplesmente ficar no processo de impeachment como o resultado positivo ou que dará um resultado positivo para toda essa situação que nós estamos vivendo, de uma complexidade muito maior. Então, a Igreja, no seu pronunciamento, através da Conferência dos Bispos do Brasil, ela tem chamado a atenção da sociedade para que nós ampliemos, alarguemos os horizontes da nossa visão e foquemos realmente nessa corrupção de uma maneira que possamos provocar os poderes todos para que sejam mais límpidos, sejam mais transparentes naquilo que nós precisamos saber do que está acontecendo e não necessariamente acharmos que trocando uma pessoa os problemas serão resolvidos. Perfeito. Nos falta só um minuto de encerramento, queria que o senhor desse a mensagem de Natal final. Que o prezado, a prezada telespectadora, telespectador, possa viver verdadeiramente esse Natal com os seus, com um coração muito aberto, com um coração misericordioso, um coração compassivo, acolhedor, como a gente sempre enaltece a beleza do presépio. Esse presépio precisa ser atualizado, vivenciado na vida de cada um de nós, deixando com que o menino Jesus nasça nessa manjedoura, como a gente sempre diz, que em primeiro lugar precisa ser o nosso coração. Que isso aconteça para que a nossa sociedade
possa ser melhor aquela Belém. Perfeito. Dom Luiz, queria agradecer muito a sua presença, as suas reflexões. Trouxemos a você, telespectador, uma reflexão do Natal, do Jubileu da Misericórdia, tendo como pano de fundo exatamente esse mundo conturbado e também a crise brasileira, para gerar na nossa mente um clima de esperança e também de aposta no futuro do nosso país. E a você, telespectador, que nos acompanha sempre, muito obrigado pela sua audiência e um Feliz Natal.